Os 10 muscle cars mais rápidos dos anos 60 no quarto de milha. Falar dos muscle cars mais rápidos dos anos 60 no quarto de milha é como abrir um cofre cheio de relíquias. Cada modelo dessa lista representa uma batalha vencida, uma engenharia ousada e um rugido que ecoa até hoje nos ouvidos dos apaixonados por velocidade. Não é exagero dizer que esses carros mudaram o jogo. Foram eles que mostraram que não era preciso ter um carro europeu para ser veloz. Bastava ter um V8 e coragem para acelerar. O quarto de milha virou a medida definitiva de respeito. Não importava o ronco do escapamento ou o brilho da pintura. O que pesava mesmo era o tempo na reta. Por isso, essa lista não é apenas uma seleção de modelos rápidos, é um verdadeiro pódio da genialidade mecânica dos anos 60. E o mais interessante é que muitos deles surgiram como resposta direta à pressão das pistas, o que só reforça como a competição moldava o mercado. Essa contagem é uma viagem no tempo, mas não é apenas para nostálgicos. Quem estuda esses carros entende como soluções simples e ousadas fizeram história. Coisas como carburadores triplos, relações de eixo curtas, diferenciais de deslizamento limitado e suspensões customizadas, que hoje parecem básicas, nasceram nesse período como soluções geniais. São essas inovações que deixaram marcas profundas até nos carros atuais. Agora, antes de mergulhar no nosso top 10, respira fundo, porque cada um desses modelos tem uma história digna de filme. E o mais impressionante, alguns deles nem eram os mais caros ou luxuosos, mas entregavam pura brutalidade na pista. E se você acha que já viu tudo sobre muscle cars, é melhor se preparar. Porque começamos por um clássico que virou ícone com suas iniciais lendárias, GT500KR. Em 10º lugar, Shelby GT500KR, 1968, motor 428 CI, Super Cobra V8. O Shelby GT500KR de 1968 não ganhou esse KR à toa. King of the Road não era só um nome de marketing, era uma declaração de domínio. Sob o capô, o lendário motor 428 Super Cobra Jet rugia como um leão, entregando um torque absurdo que empurrava o carro com força bruta. Era como se cada acelerada desafiasse a gravidade. E mesmo pesando mais do que seus rivais, ele compensava com agressividade e presença. Esse carro impunha respeito só de estacionar. Mas o segredo do GT500KR não estava só no motor. A suspensão reforçada e os amortecedores traseiros escalonados foram fundamentais para controlar tanta potência. Isso fazia dele não só veloz em linha reta, mas estável o suficiente para segurar a bronca nas arrancadas. Quem já dirigiu um desses sabe, o carro gruda no chão e responde na hora. Era o equilíbrio perfeito entre brutalidade e controle, algo raro até nos dias de hoje. Em um quarto de milha, o GT500KR cravava 13,9 segundos, tempo de tirar o fôlego para a época. E mais do que isso, ele fazia isso com um ronco característico que dava arrepios em quem estivesse por perto. Hoje, encontrar um desses em bom estado é como achar ouro. E se você já viu um ao vivo, sabe que o visual agressivo com capô longo e os detalhes cromados ainda roubam a cena em qualquer evento automotivo. Esse Shelby foi um dos primeiros a mostrar que performance e estilo podiam andar juntos. Era o tipo de carro que fazia o dono sentir-se o protagonista de um filme toda vez que girava a chave. E se você achou esse tempo de 13,9 segundos impressionante, é melhor segurar firme, porque o próximo da lista também veio com sede de vitória, direto da Pontiac, com um nome que virou quase sinônimo de muscle car. Em 9º lugar, Pontiac GTO Jude, 1969. Motor 400 CI, Ram Air 4 V8. O Pontiac GTO Jude de 1969 não chegou para pedir licença. Ele invadiu as ruas com seu visual vibrante e atitude debochada. Criado como resposta à concorrência cada vez mais agressiva, o Jude era a alma rebelde da linha GTO. O motor Ram Air 4 V8 de 400 polegadas cúbicas era puro dinamite, 370 cavalos prontos para explodir em cada arrancada. Era como se o carro dissesse: "Você quer show? Então segura essa." A transmissão automática de 3 velocidades pode parecer modesta hoje, mas naquela época ela entregava trocas rápidas e suaves que mantinham o torque sempre no ponto certo. E com o diferencial traseiro Safety, o carro tinha tração suficiente para jogar toda aquela força pro chão sem escorregar feito sabão. Isso fazia diferença nas pistas, onde o mínimo deslize podia custar a vitória, ou a dignidade de um dono orgulhoso.
O tempo de 13,9 segundos no quarto de milha colocava o Jude no topo da cadeia alimentar dos muscle cars. Mas ele não era só rapidez, era uma experiência. Quem dirigia um desses sabia que não era apenas sobre vencer uma corrida, era sobre fazer isso com estilo. E o estilo, meu amigo, vinha de fábrica. Pintura Kelso Red, faixas pretas e aquele emblemático adesivo de Jude que fazia todo mundo olhar duas vezes. Esse GTO não se chamava Jude à toa. Ele julgava e condenava qualquer rival que ousasse alinhar ao lado. Foi uma das provas de que a Pontiac entendia não apenas de potência, mas de como conquistar corações acelerados. E se você achou que 370 cavalos eram coisa de outro mundo, espera só até ver o que a Chevrolet preparou no próximo nome da lista, com um motor pequeno, mas com fôlego de dar inveja muito gigante. Em oitavo lugar, Chevrolet Camaro Z28 RS, 1968, motor 302 CI V8, 350 HP. O Camaro Z28 RS de 1968 era carta na manga da Chevrolet para mostrar que, às vezes, menos é mais, e muito mais rápido. Com um motor 302 V8 relativamente pequeno, ele surpreendia pela agilidade e resposta rápida, deixando muito brutamonte para trás no quarto de milha. O segredo: leveza, equilíbrio e uma afinação que parecia feita à mão, como se cada peça tivesse sido escolhida a dedo. Era puro talento mecânico. Esse Camaro foi feito para quem sabia dirigir e gostava de sentir o carro nas mãos. A suspensão endurecida dava uma firmeza absurda nas curvas e nas arrancadas, enquanto o diferencial de deslizamento limitado garantia que a força fosse bem distribuída nas rodas traseiras. Resultado: um tempo de 13,8 segundos no quarto de milha e uma experiência visceral ao volante. Era como guiar um relâmpago enlatado, com controle total. Além da performance, o Z28 RS também sabia se vestir bem. Com faróis ocultos, grade escurecida e rodas rally, ele chamava atenção até parado. Mas era quando o sinal verde acendia que o show começava. Quem estava ao lado na pista muitas vezes nem via quando ele passava. E o mais incrível: ainda hoje é possível ver entusiastas restaurando esses modelos, buscando aquela sensação original de liberdade e domínio da máquina. Esse Camaro era uma resposta direta à sedução do quarto de milha, feito sob medida para dominar, sem precisar gritar. Era o típico carro que não precisava provar nada, mas quando era desafiado, mostrava que veio. E se você acha que esse tempo foi incrível, o próximo carro da lista vai te mostrar como a Clement, com a ajuda da Hurst, soube elevar ainda mais o nível da selvageria nas pistas. Em sétimo lugar, Clement Cuda 440, 1969, motor 440 CI V8, 375 HP. O Clement Cuda 440 de 1969 era o tipo de carro que não passava despercebido, não só pelo visual ousado, mas pelo ronco imponente que fazia o asfalto vibrar. Equipado com motor 440 V8 que entregava 375 cavalos, ele foi moldado para performance. Mas o que realmente o tornou lendário foi sua exclusividade. Apenas 358 unidades saíram das mãos da preparadora Hurst, o que já diz muito sobre o cuidado colocado em cada exemplar. A transmissão automática de 4 velocidades fazia um trabalho impecável ao manter o motor sempre na faixa ideal de potência, tornando o carro não só explosivo, mas também consistente. Era o tipo de configuração que dava confiança até ao mais inexperiente dos pilotos. E como o torque era brutal, esse conjunto deixava rivais boquiabertos na largada. Era uma fera vestida de cupê, pronta para devorar qualquer um que ousasse cruzar seu caminho. Mas não era só força. O Cuda 440 também trazia ajustes refinados em sua suspensão e uma relação de eixo que favorecia a arrancada com precisão cirúrgica. Isso fazia alcançar 13,8 segundos no quarto de milha. E olha que ele nem precisava tentar muito. Para a época, esse tempo era assustador. E até hoje, quando alguém menciona um Hurst Cuda, é sinal de que a conversa vai ficar séria. É respeito automático. Essa versão do Cuda é daquelas que fazem qualquer colecionador suar frio. Além de ser uma máquina de performance, ela carrega uma aura quase mística por sua raridade. Agora, se você pensa que um carro assim é o limite do que se podia fazer com 440, o próximo GTO vai mostrar que, quando se coloca as mãos certas no motor certo, o impossível vira apenas uma questão de tempo. Em sexto lugar, Pontiac GTO Royal Bobcat, 1968,
motor 428 CI V8. O GTO Royal Bobcat de 1968 é o tipo de carro que deixa até mecânico veterano de queixo caído. Preparado pela lendária Royal Pontiac, esse GTO elevou o conceito de muscle car de rua a um novo patamar. O motor 428 V8 não era apenas potente, ele era temperado com inteligência. A Royal mexia na ignição, na carburação e até nas válvulas para extrair cada gota de desempenho. Era tuning artesanal, coisa de mestre. Diferente de outros modelos da época que apostavam no visual, o Bobcat era sóbrio por fora e selvagem por dentro. A suspensão foi modificada para aguentar o tranco, com componentes reforçados e mais rigidez. A transmissão manual de 4 marchas colocava o controle total nas mãos do motorista. Era preciso saber o que estava fazendo, porque esse carro não perdoava erro, e era isso que o tornava tão excitante. Mesmo com tanta potência, o interior permanecia praticamente original. Isso dava a ele uma aura de lobo em pele de cordeiro. Você olhava e via um GTO comum, mas quando girava a chave, o bicho pegava. O tempo de 13,8 segundos no quarto de milha colocava o Bobcat lado a lado com os maiores nomes da época, provando que o segredo estava no acerto fino, e não só no tamanho do motor. Esse modelo virou lenda não apenas pela performance, mas pela exclusividade. Não se comprava um Royal Bobcat, era preciso saber onde procurar e quem conhecer. E se você acha que um GTO preparado por especialistas já era o auge da potência em 1968, segura aí, porque o próximo da lista traz uma das maiores forças brutas já vistas sob o capô de uma muscle car. Em quinto lugar, Hurst Oldsmobile 442, 1969, motor 455 CI V8. O Hurst Oldsmobile 442 de 1969 era mais do que um carro, era uma declaração de autoridade na pista. Com o motor 455 V8 colossal, despejando 390 cavalos e absurdos 500 lb-ft de torque, ele parecia mais uma locomotiva disfarçada de coupé. E quando a Hurst entra na jogada, você já sabe, vem coisa séria. A parceria entre a Olds e a Hurst resultou em um muscle car com personalidade forte e desempenho assustador. A transmissão Hurst de 4 marchas fazia parte do pacote obrigatório para quem queria dominar o quarto de milha. Era rápida, precisa e dava ao piloto uma sensação de controle que poucos carros conseguiam oferecer. A combinação com o diferencial de deslizamento limitado e a relação de eixo 3.23 foi cirúrgica. O carro tinha torque de sobra nas arrancadas, mas ainda conseguia respirar em altas velocidades. Era como um touro com pulmão de corredor olímpico. Na prática, isso se traduzia em 13,7 segundos no quarto de milha, e com conforto de sobra. Sim, porque o 442 era também uma muscle car elegante. Bancos de couro, acabamento refinado, e mesmo assim, com desempenho de pista. É como vestir terno e gravata para uma briga de rua, e ganhar. Até hoje, muitos fãs da marca consideram esse modelo o ápice da linha Olds, não só pela performance, mas pelo equilíbrio entre luxo e brutalidade. Esse Hurst Olds era o típico caso de força com classe. Você podia sair com ele num domingo de manhã e, no mesmo dia, dar um show em uma corrida de arrancada local. Mas se você achou que esse equilíbrio entre torque, velocidade e estilo era o máximo que se podia ter, espera só para ver o que acontece quando o nome EMI entra em cena com o próximo Dodge. Em quarto lugar, Dodge Charger R TMI 1969, motor 426 CI-MI V8. Quando o assunto é respeito no asfalto, poucos nomes pesam tanto quanto o Dodge Charger R TMI de 1969. Equipado com o icônico motor 426MI, esse carro não fazia cerimônia. 425 cavalos e 490 lb-ft de torque jogavam o corpo para trás e arrancavam sorrisos, ou medo, de quem estivesse ao volante. Era como ter um leão enjaulado sob o capô, pronto para rugir com um leve toque no acelerador. A Dodge sabia que tamanha potência precisava de uma base sólida. Por isso, o Charger recebeu uma suspensão reforçada e o indestrutível diferencial Dana 60, garantindo que toda essa força não se perdesse em fumaça. Essa configuração fazia dele um monstro em linha reta, mas também surpreendentemente estável em situações de alta velocidade. Era uma muscle car com alma de tanque e pegada de atleta olímpico. Com um tempo de 13,5 segundos no quarto de milha, o Charger EMI consolidava sua fama nas pistas de arrancada. Mas o mais impressionante era seu visual, longo, imponente, com linhas musculosas e uma frente ameaçadora.
Era o tipo de carro que parecia estar em movimento mesmo parado. Não à toa, virou estrela em filmes, séries e no imaginário de gerações inteiras. E quando ele passava, todo mundo sabia, ali vinha uma lenda. Esse Dodge era mais que um muscle car, era um ícone cultural. E se você pensa que 13,5 segundos era o máximo que se podia tirar de um EMI em um carro de rua, o próximo modelo vai mostrar que dá para repetir esse tempo com ainda mais elegância, e com um nome que carrega tanto peso quanto o próprio motor. Em terceiro lugar, Plymouth GTX 440Mi, 1969, motor 426 CIMI V8, 425 HP. O Plymouth GTX de 1969, equipado com o mesmo lendário motor 426Mi V8, era como o primo sofisticado do Charger, mesma força bruta, mas com um toque de finesse. Com seus 425 cavalos de potência, ele entregava exatamente o que se esperava de uma muscle car de respeito. Aceleração feroz, ronco ameaçador e presença marcante. Mas ao contrário do visual intimidador do Charger, o GTX apostava numa elegância que pegava todo mundo de surpresa. A suspensão especializada e o diferencial de deslizamento limitado não estavam ali só por luxo, eram essenciais para segurar o bicho na pista. Em arrancadas, ele mantinha a tração como se tivesse cola nos pneus. Isso, somado ao equilíbrio da carroceria e ao excelente acerto de fábrica, permitia que o GTX cravasse os mesmos 13,5 segundos no quarto de milha com uma suavidade quase desconcertante. Ele não gritava, ele mostrava. Curiosamente, esse modelo hoje costuma alcançar preços ainda maiores do que seu irmão Charger, principalmente quando bem preservado ou restaurado com fidelidade. Isso porque ele carrega um charme raro, força, exclusividade e sofisticação, tudo junto. Quem coleciona sabe que encontrar um GTX EMI original é como encontrar um diamante em meio a pedras brutas. É um carro que virou símbolo de poder silencioso. E se você pensa que o EMI estava restrito só aos grandes cupês da época, prepare-se. O próximo da lista mostra o que acontece quando a Chevrolet pega a alma de um carro de corrida, adapta para a rua e solta na linha do Camaro. Um monstro de alumínio que fazia os cronômetros tremerem. Em segundo lugar, Chevrolet Camaro ZL1, 1969, motor 427 CI-V8 de alumínio, 430 HP e 450 lb-ft. O Camaro ZL1 de 1969 era tão insano que parece mentira que ele fosse legalizado para as ruas. A Chevrolet pegou um motor de corrida da Can-Am, o 427 V8 em alumínio, e decidiu colocar isso num carro que, teoricamente, podia levar você até o supermercado. Só que ao invés de trazer pão, ele servia cavalos, 430, para ser mais exato. E o torque, 450 lb-ft, que vinham como um soco no peito assim que o pedal encostava no assoalho. Era um carro feito para poucos, literalmente. Só 69 unidades foram produzidas, e todas com foco na performance pura. A suspensão reforçada, o diferencial de deslizamento limitado e os pneus especiais eram quase acessórios de guerra. Ele não foi feito para passeio, foi feito para vencer. E vencia com gosto, 13,2 segundos no quarto de milha. Quem olhava de fora via um Camaro. Quem acelerava, entendia o que era voar. Esse carro era um verdadeiro lobo em pele de Camaro. E o mais curioso é que ele enganava muitos rivais na pista. O visual era discreto, sem exageros, mas bastava largada para mostrar que aquilo não era um carro comum. Era como se a Chevrolet tivesse deixado escapar uma versão de laboratório, um protótipo de competição camuflado. O tipo de máquina que ainda hoje faz colecionador perder o sono e abrir a carteira. O ZL1 representava a fusão perfeita entre o know-how de competição e o espírito das ruas. Foi o ápice da ousadia da Chevrolet. Mas ainda havia um rival que conseguia ser mais rápido, e talvez mais debochado. Um carro que usava carburadores triplos e rodas de aço como se dissesse, para correr, não precisa firula. Precisa de motor e nervo. E é com ele que fechamos nosso ranking. Em primeiríssimo lugar, Plymouth Roadrunner A12, 1969, motor 440 CI Six-Pack, 390 HP com peças do EMI 426. O Plymouth Roadrunner A12 de 1969 era definição pura de desempenho sem frescura. Nada de luxo, nada de enfeite, só o essencial para destruir o cronômetro. Debaixo do capô, o motor 440 Six-Pack com 3 carburadores Holley gritava a plenos pulmões,
entregando 390 cavalos com peças emprestadas do mítico EMI 426. Era como colocar uma granada num estilingue. O tempo de resposta era quase instantâneo. A combinação matadora incluía uma relação de eixo 4.1, que dava arrancadas tão violentas que parecia que o asfalto estava sendo puxado para trás. A suspensão foi reforçada para segurar esse touro indomável e os pneus Goodyear de 15 polegadas faziam questão de grudar no chão. O A12 era cru, direto e feroz. O tempo de 13,0 segundos no quarto de milha fez dele o muscle car mais rápido da década, e isso sem precisar de pintura metálica ou enfeite cromado. O mais insano é que a Clement vendeu esse monstro com rodas de aço pintadas de preto e um capô de fibra de vidro preso com pinos. Era como dizer, não viemos brincar. E realmente não vieram. Esse carro virou símbolo de rebeldia e eficiência. Era o preferido de quem queria correr no sábado à noite e não gastar demais durante a semana. Um sleeper agressivo, barato e imbatível. O Roadrunner A12 encerrava a década com uma mensagem clara: performance de verdade não precisa de luxo, só de coragem e engenharia afiada. Ele foi o grito final de uma era onde o quarto de milha era o palco, e os muscle cars, as estrelas. Mas como toda boa história precisa de um ponto de partida, talvez seja a hora de voltar lá no começo, onde tudo isso começou a se desenhar. Você já tinha ideia de que esses carros dos anos 60 eram tão rápidos, brutos e revolucionários? Qual deles você colocaria hoje na sua garagem? E teria coragem de encarar uma arrancada com ele? Agora me diz, será que algum carro moderno, com toda a sua tecnologia silenciosa, conseguiria bater de frente com esses monstros raiz do passado? Se você curte esse tipo de conteúdo que une história, potência e curiosidades que ninguém te conta por aí, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui você aprende, se diverte e ainda mata a saudade de quando o carro tinha alma, peso e presença. E se quiser apoiar a produção de novos vídeos, clica no botãozinho do Valeu Tanques. Isso ajuda, e muito, a manter esse conteúdo vivo e cada vez melhor para você.